Estudo aí, uma medição de janeiro até agora. Qual foi o time mais comentado no mundo? Quem Flávio fez a Gomes. medição? Não sei quem fez a medição. Foi o Instituto Data Flamengo? Se foi o Data Flamengo, foi o Data Mengo. Deve ter sido o Flamengo. Porque o Flamengo é o time mais comentado do universo. Gente, isso é auditado. Não sei. Quem é o auditor? Eu quero saber quem Como fez. é auditado? Fala com ele. Qual foi o time menos comentado no mundo de janeiro a julho? Associação Portuguesa de Esportes. Acho que tem 3 tweets e 2 do O Flamengo. Twitter, você confia? Foi o próprio Twitter. Qual que é a história? Vamos ver. Não, vamos mostrar a arte aí. Vamos mostrar a arte. Porque ele não acredita em nada. Ele não acredita em nada. Olha lá. Assuntos mais comentados no Twitter dos times. Primeiro foi o Flamengo. Segundo o Manchester United, terceiro Barcelona, quarto Real Madrid, quinto Liverpool, sexto, olha o senhor mãe, o Lakers, 7 a Juve, 8 Paris Saint-Germain, 9 o Al Hilal também. O Al Hilal só foi por causa do Cuejar. E Gabriel. Agora é tudo por causa do Flamengo. E do Não, o Gabriel Manchester também. United também é por causa do Flamengo. Não, Porque é parceira. o senhor mãe, o Al Hilal foi comentado por quê? Óbvio. Óbvio que foi por causa do Cuejar. Cuejar e Gabriel. É que nem o cara, que nem o time que joga contra o Flamengo em Brasília, como mandante. Aí a média de público dele no campeonato aumenta barbaramente. Pô, você viu só a média do time Avaí? tal? Tá com 17 mil de média. Claro, jogou com o Flamengo em Brasília, tinha 68 mil pessoas dentro e mais 85 mil fora, então o cara sobe. O Hilal também pegou o carona aí. E agora, com certeza. e agora eu quero mostrar, porque ele vai achar que é montagem, o seu Flavinho Gomes. Mostra a capa do Olé de ontem. A capa do Olé de ontem. Vamos mostrar aí pro Flavinho, para ele morder os beiços de inveja e raiva. Flamengo mete medo. Daí? Ou você vai achar que é fake também? O time do Rio de Janeiro ganhou 3-0 do Avaí e assegurou terminar como líder a primeira fase do Brasileirão. Só o Santos, se ganha a partida contra o Flamengo, alcança, ademais, Está na semifinal da Libertadores, vai jogar contra e o um outro detalhe, para completar a tríplice coroa, pro seu Flavinho morder mais ainda, morde a testa de inveja. Que inveja. Não tem ingresso, Se quiser comprar um ingresso para sábado, Flamengo e Santos no Maracanã, não tem. Já acabou? Tudo. Não, Sold out. E é uma pena que o Maracanã hoje foi reduzido. Fecha na cara de invejoso do Flavinho, Minuto. Porque se fosse Acho legal o que está acontecendo com o Flamengo. Fala. Se fosse anteriormente a reforma do Maracanã, Tinha 100 mil o jogo de sábado era um jogo seguramente para 120, 130 mil pessoas. Sim. Tem isso daí, só 60 e pouco, só entre aspas, né, porque não tem jeito. E porque o estádio foi reduzido. Foi reduzido. Então, gente, eu acho muito significativo isso daí que a gente viu aí no Twitter. Vou deixar claro o seguinte. Nenhum time no mundo senta-se à mesa do Flamengo quando o assunto é torcida. Nenhum. Ponto. Não tem. Como não? Não O Corinthians tem. não senta? Não senta. Tá louco. Não senta. Mas cadê o Corinthians aí? Apareceu onde? Ué, mas espera aí, o Apareceu Corinthians, onde? Corinthians é o time que tem o pera maior um número de seguidores do Facebook, do Twitter também. Lógico que é. Eu quero ver, eu quero ver isso. Onde é que apareceu? Mostra pra mim. que é do Põe de novo o quadro aí, por favor, produção. Mostra pra mim onde é que tá o Corinthians. Mostra onde é que tá o Corinthians. Onde? Aquela Mas você pesquisa? não quer comparar um Isso não é de momento. agora. Não é o momento, não. É É de óbvio que janeiro. é. É de janeiro até o agora. momento. É de janeiro até agora. O Corinthians ganhou o Campeonato Janeiro e Paulista. agosto, não entra sem O tempo. Corinthians ganhou o Campeonato Paulista. Olha o momento do Flamengo no ano, Sormani. O Olha Corinthians o investimento ganhou. que o Flamengo fez, é proporcional. Ok. O Corinthians já teve isso nos outros anos, não aconteceu Então nada. vamos lá, o Corinthians Foi campeão mesmo em nos 2017, anos. não aconteceu nada. Mano, pelo amor de O Deus. Corinthians mesmo nos anos que ele não foi campeão brasileiro, Sormani, ele tem a maior média de público do Campeonato Brasileiro. Eu tenho o maior respeito pela torcida do Corinthians, vocês sabem disso. Mas não dá pra comparar em termos de proporção, de grandeza, a torcida do Flamengo com a torcida Então do deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês têm a média de tem. público dos últimos 10 anos do Campeonato Brasileiro? Pega aí pra ver se o Corinthians não tá entre os top 3 de todos os anos. Pega aí, pega aí. Mano, Vamos ver faz se o Flamengo seguinte, tá entre os top 3. Faz Aí, a produção, média. levanta aí, por faz favor. a média e traz. Não adianta ficar jogando assim. Não, eu tenho Aí, certeza disso que eu tô falando. Se tiver, Tenho você certeza sabe que disso. hoje o Corinthians é a terceira maior média? Sim. É a terceira. Sim, e não é o líder do Sim, campeonato. Exato, E é a nunca foi terceira o maior líder. média. E nunca foi o líder. Exatamente, tá dando certo. Então não dá pra falar que não se senta à mesa, óbvio que dá. O Flamengo é disparado o principal
time em termos de média de público do Campeonato Brasileiro. Mas óbvio, o Maracanã cabe mais gente do que a Arena Corinthians. Não tem como geograficamente você brigar contra números. É o seguinte, é ocupação de estádio. Exato, não, você está falando média de público é uma coisa, ocupação de estádio é outra. Não, senhor. Como não? O Corinthians, o Flamengo tem todos os ingressos vendidos. Qual foi a última vez que o Corinthians vendeu todos os seus ingressos no seu estádio? No fim de semana. Eu não sei se você acompanhou o último jogo do Corinthians. O Corinthians bateu a média o maior público do ano nesse último jogo. Qual foi a ocupação do estádio? 43 a Zona Oeste lá não enche nunca. Não, foram 43 mil. O setor Oeste não enche nunca. Você está falando de média de público. Não tem lugar vazio em jogo do Flamengo. Não tem lugar vazio em jogo do Flamengo. No Corinthians, o tal do setor Oeste, não sei por quê. Aliás, eu sei por quê, é pelo alto valor. Preço. Exatamente. Pelo alto valor. Pelo alto valor. Pega o ticket médio do jogo do Flamengo. Concordo com você. Então, esse ingresso caro é um tiro no pé do Corinthians, mas é um fato. Não tem lugar vazio no jogo do Flamengo. Não tem. Porque a diretoria do Flamengo não é estúpida. Vem. Como é que é? Porque a diretoria do Flamengo não é estúpida. A diretoria do Corinthians é. Quando ela pega um setor deficitário, que é praticamente 1/4 do estádio, e abdica desse setor pela presença de público, ela comete uma estupidez sem tamanho. E não corrigem isso. Porque desde 2014 é isso. Só um minuto, hein, o único setor aí que realmente vive vazio é o setor oeste. Só um minuto. Aquele e-mail lá no Oeste Inferior, no meio, que às vezes não está lotado, aquilo não é preço não, gente. Aquilo é cadeira cativa. Aquilo é de proprietário. Só um detalhe. Quando você olha ali o meio na Oeste Inferior, não é cadeira de R$400, R$300. É proprietário, é cativa. Cadeira cativa, Benja, não significa ali, se eu não me engano, 3 mil lugares dentro da Arena Corinthians. São 3 mil lugares. Essa é a parte de baixo ali. E é menos ainda. Não é só embaixo. Aquela que vai até aqui, até a primeira que vai até a cabine de televisão. Ali, aquele meio, é cadeira cativa, é proprietário de cadeira. Quando você olha dos lados. Vou pegar os números de cadeiras cativas aqui que o Corinthians vende na sua arena. Não é absurdamente. São 3 mil, pega a média de tickets do Flamengo e a média de tickets do Corinthians. A gente já deu esse número. Eu respeito todos vocês, tenho maior admiração pela torcida do Corinthians, acho que a torcida do Corinthians é uma torcida que não abandona o clube jamais. O time pode estar perdendo de 4, ela não vai embora, mas não dá pra comparar, gente. Não dá pra comparar. A torcida do Corinthians com o Flamengo não compara. Não dá pra comparar. É um negócio impressionante. É só você ver isso. Esse Twitter aí agora. Primeiro lugar, não é que ele aparece como o único brasileiro. Entre os 10 maiores clubes comentados pelo Twitter, o Flamengo aparece em 9º. Não é isso. O Flamengo aparece em primeiro. Em primeiro lugar. Não tem como comparar, gente. Outro dia a gente estava fazendo um jornal aqui, eu estava comentando o Central Fox, à noite. Jogo Flamengo, acho que era Flamengo e Palmeiras jogou recentemente? Jogaram recentemente, no final de semana retrasado. Retrasado? É. Aqui no Rio. 3-0 para o Flamengo. Aí o texto dizia o seguinte, e o apresentador, que era o Zé Ilan, leu. Claro, tá lá no texto, tem que ler. Palmeiras e Flamengo, 2 times de torcidas gigantescas. Não, pera um pouquinho. Voltou pra mim, eu falei, não pode. Não tem cabimento. Não pode colocar o Flamengo do lado do Palmeiras. A torcida do Palmeiras é grande. A torcida do Flamengo é gigante. Há uma diferença muito grande. Você não pode colocar na mesma frase. Não pode. O Corinthians tenta chegar perto do Flamengo. Ele tenta, não consegue. Não consegue. A diferença é grande. É impressionante o que acontece aqui no Rio de Janeiro. Em São Paulo não é assim, gente. Em São Paulo você anda na rua, você vê corintiano, palmeirense e São Paulino. Você vê. Aqui no Rio de Janeiro você só vê Flamengo. É uma coisa... Isso é uma religião. Isso é uma religião. É a torcida do Flamengo. Só para passar aqui, Sormani, por exemplo, em termos de arrecadação aqui, renda bruta, até agora... Peraí, antes de você falar do número, que isso aí vai demorar, antes de você falar do número, quando você fala, nós somos paulistas, óbvio que a torcida do Flamengo é gigante, mas quando a gente vai morar no Rio, você vê o dia a dia, você acaba vendo. A sensação é que só tem um time aqui. Exatamente. A sensação é que só tem um time. Quando a gente anda em São Paulo, eu concordo com você, a torcida do Corinthians é maior, mas você vê São Paulo e Palmeirense pra tudo que é lado. Isso não é? Só que, aí você fala, a torcida do Flamengo é uma religião. Só que tem o seguinte, o Vasco, o Fluminense e o Botafogo vivem anos de puro sofrimento. Sim. Em São Paulo, você não vê
você está vivendo agora o São Paulo, mas o São Paulo está vivendo agora um período, mas o São Paulo até um tempo atrás é campeão mundial, campeão de Libertadores, tri brasileiro. E por conta disso, né? Eu acho que a torcida do Palmeiras vai superar a torcida do São Paulo em 10 anos. A torcida do Palmeiras vai reocupar o lugar dela. Então, só que aqui... E a torcida do São Paulo cresceu com aquele time... A torcida do São Paulo era a quarta com a torcida do São Paulo. Só que aqui no Rio de Janeiro... Passou a ser segunda. Só que aqui no Rio de Janeiro, com o que nós estamos vendo, com as perspectivas que a gente está vendo de Botafogo, Vasco e Fluminense, a tendência é que daqui 10 anos... Porque é verdade, você anda no Rio de Janeiro, pô, a gente entra no Uber... Cara, beijo. Você torce pra quem? Flamengo. Você chega o garçom vai falar com você, aí, gostou do Flamengo? Aí você vai lá na praia, pô, é só Flamengo, não é? Só Só pra passar a informação aqui com relação aos números. É a constatação de um fato. Vamos lá. Público dentro do estádio. A média de público do Flamengo é de 49.217. A segunda melhor média de público do Campeonato Brasileiro é do São Paulo, com 37.064 por jogo. O Corinthians ocupa a terceira posição com 36.621. E aí o Palmeiras com 32.677 é o quarto colocado. Em termos de renda bruta, Sormani, até agora, o time que mais faturou no Campeonato Brasileiro foi o Corinthians. Com 19.630.000 e alguns quebrados aqui. Seguido pelo Palmeiras com 13.513.000. O São Paulo com... É que o São Paulo tem mais jogos aqui. O São Paulo tem 9 jogos como mandante, o Palmeiras tem 7. Mas o São Paulo faturou quase 17 milhões, 16.919. E o Flamengo com 14.687. Agora, por ingresso, Sormani, olha a diferença. O Palmeiras ele tem um ticket médio na renda bruta de R$ 59,08. Seguido pelo São Paulo com R$ 50,72. O Internacional com R$ 44,82. O Corinthians é o quarto em termos de ticket médio com 53,60. O Grêmio é o quinto com 36,67. O CSA, por incrível que pareça, tem um ticket médio de 40,32. O Vasco, ele tem um ticket médio maior do que o do Flamengo, de R$ 51,98. Seguido pelo Flamengo, que aí tem um ticket médio de R$ 37,30. É um ticket médio baixo. Eu acho ótimo. Mas eu acho legal, é isso que eu defendo também. Eu prefiro mil vezes um estádio lotado e o torcedor pagando um valor que ele pode pagar, do que ter uma arena moderna, menor e o torcedor pagando muito caro para poder frequentar. Mas isso faz toda a diferença. A gente chama de eu não estou só falando de presença de público em estádio. A nossa discussão começa por causa do Twitter. No Twitter, qualquer um pode se manifestar. Qualquer um, você não paga para entrar no Twitter. Qualquer um pode. Mas é muito fácil se manifestar com essa seleção que o Flamengo tem hoje. Exatamente. Porque em outros momentos a torcida do Flamengo não foi que mais citou o clube. Aí que tá. Mano, o que a gente precisa saber é o seguinte. No ano passado, nós tivemos isso. No último semestre, nós tivemos isso. Então é questão de pesquisar. Eu concordo com você. O momento do Flamengo é uma coisa encantadora. Claro que é. Tem um rapaz aí, um jornalista, amigo nosso, o Fred Soares. Ele escreveu um texto muito bonito que o Juca colocou na coluna dele, Juca Kfouri. Muito legal. Vale a pena a leitura. Vale a pena a leitura. E o torcedor do Flamengo hoje, ele está vivendo um momento que ele nunca viveu. Porque o título de 81, da Libertadores e do Mundial, acho que 95% da torcida do Flamengo não viu. Ouviu falar. E o título da Mercosul, que é outro título internacional que o Flamengo tem, que foi vencido em 99, é isso? Uma coisa assim, 99, não me lembro. 99. É um título que naquela época não tinha a dimensão que tem a Sul-Americana hoje. Tem a Sul-Americana hoje. Então, o torcedor do Flamengo se sente hoje muito frustrado de não ter isso. O The Father fala aqui, olha, vocês estão esquecendo do acidente do Ninho do Urubu, que o mundo inteiro falou disso. Esse é um fator que influencia muito nessa pesquisa. Também. E só para passar outra informação com relação aos números digitais. Eu não tinha pensado nisso. Eu também não tinha pensado. Só com relação aí aos números digitais aqui, por plataformas aqui. Está discriminado Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. O somatório total de todas as redes, o Flamengo ele tem 20.505.000 contra o Corinthians que tem 20.444.000. Isso aí do que é? Somando tudo. Twitter, Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Tá, o Flamengo por exemplo, 20.505.000, para arredondar aqui, contra 20.444 do Corinthians. Ou seja, se sentam à mesma mesa. Por exemplo, o Facebook tem a discriminação de todos os números aqui, ó. O Facebook, o Flamengo tem... Eu vou passar um número próximo aqui para não ficar tão repetitivo e chato. O Flamengo ele tem 11.638.000, o Corinthians ele tem 11.521.000. No Twitter, o Flamengo tem 5.300.000
337 mil, o Corinthians tem 5.897.000, o Corinthians tem um pouco mais no Twitter, mas no Instagram o Flamengo leva vantagem novamente com 2.585.000 contra 2.417.000 do Corinthians. No YouTube o Flamengo tem um pouquinho a mais, mas são números próximos. Agora eu vou falar sobre isso. Eu, por exemplo, sigo quase todos os clubes. Eu sigo quase todos. E tem muita gente que segue quase todos os clubes também. Porque os caras querem saber o que está acontecendo. Querem saber. O que conta é manifestação. Mas o momento é oportuno. Ok. Quando você tem um time melhor e está brigando por títulos, o problema do Ninho do Urubu, o campeonato. Gente, é o seguinte, o Corinthians é uma religião ou não é? Se é uma religião, os caras só vão twittar quando o time está bem? Não, mas tweetam. Se o Flamengo, mas tweetam aqui, a diferença é mínima. Não, estou dizendo no ranking de assuntos comentados, eu estou falando. Eu tenho olhado para você, às vezes quando você não fala, você está cheio de cacoete, você viu? Você fica toda hora assim, você precisa ver isso aí. Não, porque o programa tá rolando, eu olho pra ele, né? Porque ele fica assim, ó. Tá cheio de caco, precisa ver isso aí. O Clay Alcântara, ele fala, bem já! Pergunta ao Mano e ao Sormani qual é a quinta maior torcida de São Paulo. Peça à produção quais as maiores audiências da Fox. Não. Se não tiver jogo do Flamengo, olha, aqui na Fox a maior audiência da história foi semana retrasada, Palmeiras e Grêmio. Exatamente. A maior. Um número surreal a audiência da Fox. Qual a quinta maior torcida de São Paulo? É o Flamengo hoje? A torcida do Flamengo é a quinta? É a quinta maior torcida. E se continuar do jeito que está indo, em uma década, passa no Santos. Olha, o Marcos Loureiro fala que, mano, o que vale é o engajamento. Mas é que tal, o engajamento é relativo, é isso que eu tô falando. Quando você pega, por exemplo, o Flamengo, ele tentou o Balotelli, a torcida criou uma mobilização para tentar chamar o Balotelli para vir. Isso daí pesa muito. O Flamengo teve alguns fenômenos de rede social. Contratou o Rafinha. Não são necessariamente tudo isso alavanca. Manifestações. Jorge Jesus. Gente, só um minuto. Tudo isso alavanca. Só que não adianta se você não tem uma torcida gigante. Não adianta você ter assunto que alavanca. O Jorge Sampaoli. Gente, e não o Santos. Eu ia falar isso. O Santos contratou o Sampaoli e não aparece. Se bobear, fala mais. Comparar a torcida do Flamengo com a do Santos. Mas é isso que eu tô falando. É isso que eu tô querendo falar. Essa torcida é isso que eu tô querendo falar. Mas o que eu tô querendo falar é o seguinte: é capaz do Sampaoli ser mais comentado na Espanha ou na Argentina, talvez, do que aqui. Mas é que tá bem, gente. Não é? O engajamento do torcedor tá realmente aí atrelado às alavancas que o clube pode proporcionar a ele. Por exemplo, contratação do Rafinha, a contratação aí do Felipe Luiz, contratação do Arrascaeta, a contratação do Everton Ribeiro, contratação do Pablo Mari. Mano, no ano passado, quem foi campeão brasileiro de 2017? Palmeiras. Não, Corinthians. Ano passado foi 18. Essa contagem do Twitter existe desde sempre. E não se fez menção ao Corinthians aparecer. Por quê? Porque não apareceu. E ele foi campeão brasileiro e paulista. Não, mas eu não sei se não apareceu. Mas não apareceu, tanto é que ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Em algum lugar a gente teria visto. Não, mas o Marcel adora fazer essas coisas. Em algum lugar a gente teria visto. Até porque a gente aqui sempre está atento a essas coisas. Ao Corinthians, ao Palmeiras, ao Flamengo, ao São Paulo. E é bom a gente ficar esperto em relação ao Cruzeiro também, que é uma torcida atuante, muito atuante. Eu estava dando uma olhadinha no Twitter ontem, a gente falou acho que 5 minutos do Cruzeiro, no negócio do Rogério Ceni ontem. Vê o que apareceu de manifestação no nosso Twitter. Tem um monte. A torcida do Cruzeiro também não pode ser ignorada. Então eu quero dizer o seguinte, se tivesse tido alguma coisa, acho eu, a gente teria visto. Se não aparecesse, não teve, é porque não apareceu. Vamos dar espaço para todo mundo. Torcedor do Corinthians, o Trimão. Já avisa o Sormani que futebol é momento. E as duas torcidas se equivalem sim. E a torcida do Corinthians é muito mais... Não se equivale. Ele fala que a torcida do Corinthians é muito mais fiel que a do Flamengo. Vide as invasões na história do Corinthians. O Valdecírio fala, mano, não dá para comparar a torcida do Flamengo com o Corinthians. Nunca. Porque a torcida do Corinthians é mais fanática. O Thiago Neves, que não é o outro, fala, bem, já olha as mídias sociais do Flamengo e do Corinthians. Esses números que o Mano apresentou errados. Então não, acabei de pegar. O Luan de Souza Reis, a torcida do Flamengo é terceirizada. No Nordeste, muitos torcem para o Flamengo e para mais um time. Torcedor tem que torcer somente para um time. E por isso, na minha opinião, a maior torcida do Brasil é o Corinthians. Observação, sou palmeirense.
O Carlos Alexandre, bem, já pergunta ao Mano se Barcelona, Manchester, Paris Saint-Germain, entre os grandes da Europa, tem um elenco tão inferior, tem um elenco mais inferior que o do Flamengo. Já que qualquer desculpa dele é que o Flamengo está sendo comentado por causa do elenco e do movimento. Ué, mas é fato. Se o Flamengo tivesse uma pindaíba, você acha que o Flamengo ia ser o assunto mais comentado? Não, por que o Rei está dizendo o seguinte? Por que o Real Madrid, o Barcelona, o City, que só tem elencos espetaculares, são sempre, não tem tantos comentários no Twitter? Mas, Sormani, isso é natural. O Real Madrid, o Barcelona, não é novidade ter um elenco monstruoso e recheado de estrelas, gente. Estão de brincadeira. Olha, chegou a pesquisa aqui. O Twitter não tem esse engajamento na Europa como a popularidade que tem no Brasil. Não, isso que ele falou. E outra, Twitter, eu acho que Twitter no Brasil é o segundo mercado do perde só para os Estados Unidos, né? É. Então, mesmo assim, o torcedor do Real Madrid está acostumado a ter constelações no fica o dia inteiro em rede social, porque tem mais... Peraí que eu tive acesso. Quem falou? O europeu não fica o dia inteiro em rede social porque tem mais o que fazer. É verdade. O europeu é verdade. O europeu não é igual ao brasileiro que trabalha 12 horas por dia. Não, só que nós temos hoje no Brasil... Nós temos no Brasil hoje... O Brasil hoje é um dos países onde há mais movimento e engajamento em rede social do mundo, senhor Mano. O brasileiro trabalha 12 horas se tiver emprego. Não tem? Tem. Pesquisa, eu descobri aqui, sempre dá uma pitada, não tem jeito. Olha aqui. Não, mas é verdade mesmo. Olha aqui, o Marcel, o produtor... Diga. O quê? Ele não mandou, ele deveria ter mandado. Ano passado. Ano passado. Ah, é? Mas eu, de forma astuta, fui atrás. Obrigado, Cláudio Reis. Tem aqui com os números. O Cláudio Reis. Ah, Cláudio Reis mandou pra você. Tem aqui o ano passado. Está no torcedores.com, no site. Segundo o estudo do Ibope Recupom, publicado neste mês de dezembro de 2018, o Clube de Regatas Flamengo é o mais citado nas redes e mídias sociais pelo Brasil. A pesquisa analisou o buzz de todos os clubes que disputaram a Série A em 2018. Destaque também para o Corinthians e Vasco da Gama, respectivamente segundo e terceiro colocados. Olha aqui, de acordo com a publicação, foram computados 50 milhões de postagens. As plataformas analisadas foram redes sociais como Facebook, Twitter e Instagram e mídias sociais como blogs, news e YouTube. 2018, não é esse ano. Com 32,3% do total de publicações, mais que o dobro do segundo colocado, o Flamengo lidera com folga. O rubro-negro carioca também lidera desde outubro o ranking digital dos clubes. Nessa lista também de autoria do Ibope Recupom, são contabilizados seguidores no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Além de ser o primeiro colocado entre as equipes brasileiras no mapa de curtidas no Facebook, o Corinthians é o segundo com 12,1% e com 12% o Vasco ocupa a terceira colocação. Aí vem aqui com clubes de futebol mais citados no Brasil ano passado. Vocês querem os números? Sim. Há interesse? Total. Não, foi uma cara de nojo pra mim. Não. E eu tô bem. A cara de nojo dele é por qualquer coisa que você fala. Tá com tique, velho. Você pode olhar pra ele, ele parece aqueles bonequinhos. Vai por mim que aquela cadeira... Sabe aqueles bonequinhos? Aquela cadeira tem alguma coisa. Ó, Flamengo, 32,3%. Corinthians, 12,1%. Vasco, 12%. Palmeiras, 10,8%. Cruzeiro, 8,4%. Fluminense, 6,8%. Santos, 5,8%. Botafogo, 5,1%. São Paulo, 4,9%. Grêmio, 3,6%. Atlético, 2,7%. Internacional, 2,6%. Bahia, 2,4%. Chapecoense, 1,6%. Atlético Paranaense 0,9%, Paraná 0,8%, Sport 0,8%, Ceará 0,6%, América Mineiro 0,4% e Vitória 0,3%. O Fluminense, você falou ou não? Falei Flamengo, Corinthians, Vasco, Palmeiras, Cruzeiro, Fluminense com 6,8%. Para mim o Vasco chama muita atenção. No meio de tanta penúria, o Vasco da Gama tem uns assuntos mais comentados. São citações, isso? Aos clubes? Em todas as mídias sociais e YouTube. Você vê, o São Paulo, por exemplo. São Paulo tem uma torcida muito grande, está com 4 e pouco por cento aí. Isso não significa que o São Paulo tem uma torcida menor do que de times que estão à frente. É um pouco do que acontece nos clubes e que leva as pessoas a se manifestarem no Twitter. O Vasco, ano passado, por exemplo, estava quase caindo para a segunda divisão. Olha, a fanática palmeirista... Ela fala aqui, esse assunto mexeu com o Twitter. A torcida do Flamengo é terceirizada. Torce para dois times. Tanto o Flamengo quanto o Corinthians foram apresentados ao telespectador por meio da rede de televisão. Todo mundo sabe disso. Ou seja, não porque ganharam títulos, mas foram alienados. É verdade. Quando o Flamengo joga no Nordeste, como é que ela chama? Esqueceu. O Mauro... Não. É fanática palmeirista. Viu, fanática palmeirista? Quando o Flamengo joga no Nordeste,
tudo que você vê lá ocupado não é torcedor do Flamengo. O Mauro... É tudo boneco. O Mauro Santos fala porque, segundo a sua ótica, se o Flamengo jogar no Nordeste, ela falou, né? Contra o CSA, os caras do CSA não deveriam torcer pro Flamengo, porque eles torcem pro CSA e não torcem pro Flamengo. Gente, isso é uma balela, isso é um clichê que se criou através do tempo aí para justificar o tamanho. Isso foi criado em São Paulo, para justificar o tamanho da torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo é grande, sim senhor. O Flamengo jogou contra foi contra quem que jogou lá? Ceará. Foi contra o Ceará, né? Isso. Tinha muito mais torcida do Ceará. Olha, sim, agora... mas a torcida, os ingressos para a torcida do Flamengo, se colocaram à venda segunda-feira. Vendeu tudo, claro. Segunda-feira. O Flamengo o Ceará foi vendendo, foi vendendo. Tem uma outra notícia aqui, olha. O 23 de agosto. Gente. Que é isso? O Corinthians, aniversário do Sami. Tá, 3 de agosto. 23. O Corinthians segue expandindo sua marca e se destacando como um dos maiores clubes do mundo. Nessa sexta-feira, dia 23 de agosto, o perfil oficial do clube no Twitter alcançou a marca de 6 milhões de seguidores. Para se ter noção, o Corinthians é o primeiro time não europeu a ultrapassar a barreira dos 6 milhões de seguidores no Twitter. O Corinthians no Twitter ele leva uma vantagem aí contra o Flamengo. Mas, por exemplo, o Flamengo nessa citação que você fez... Portuguesa tem Twitter? Não, foi só, tem, mas tem um pouquinho... Portuguesa vai receber o troféu lá, 100. Mas o negócio é o seguinte, com relação aí à citação do Flamengo ano passado, justifica-se também, Benja. O Flamengo ele vem numa crescente de investimento, inclusive bons times, já há algum tempo. O ano passado, quem foi o vice-campeão brasileiro? Quem ficou atrás do Palmeiras? Flamengo. É natural quando o time tá bem, quando o time briga por títulos, que o torcedor se manifeste. Isso é fato. Tem 80 mil. 80 mil, menos do que eu. Menos do que eu. Você é maior que a Portuguesa, que você quer dizer? Não, tá louco. Você vai fazer uma varredura aí, por exemplo. Agora é ser arrogante. Olha, mais um Oscar. Hoje você tá demais. O cara se autodenominou agora maior que o time que ele torce. Nossa, eu ia dar meu celular e guardar o Oscar. Como eu não considero? Peraí, Oscar, eu não pode falar nada. Que mala que você tá, hein, lindo? O número de seguidores no Twitter, pra mim, não faz... O número de seguidores no Twitter não faz de ninguém maior do que ninguém. Ou de um clube, ou de uma instituição. Quantos seguidores você tem? 150 mil é pouco, o Benjamin tem milhões. Pô, você tá louco, você tem 150 mil de louco. O que eu acho é o seguinte, que a gente tem que levar em consideração também quando a gente faz essa cooperação com times europeus. O Brasil é um país de 220 milhões de habitantes. Não, mas a Europa tem quantos milhões? Não, mas a Espanha... Os times europeus... Mas a Espanha não tem. Os times espanhóis, eles têm dimensão continental. Ninguém na França torce... Não. Tem muita gente que fala o seguinte, chinês que o Flamengo não tem mais... Exatamente. Peraí. Muita gente fala o seguinte, que o Real Madrid tem uma torcida maior que o Flamengo. Porque na Europa... Muita gente diz, tô falando que foi você. Na Europa se torce muito pro Real Madrid. Se torce muito para o Barcelona. E tem a Ásia também. Não. Na Inglaterra... Bem lembrado. Tá tudo bem. Na Inglaterra se torce para time inglês, na Alemanha se torce para time alemão. Não tem um alemão que torce pro Real Madrid. Isso não existe, Sormani. Você vai pra Europa, você conhece. Tem sim. Não, eu não tenho. Na China, sim. Agora, a China não usa o Twitter. A China conhece o Barcelona. Você acha que tem torcida do Barcelona na China? Tem gente que conhece o Barcelona. Não, mas os caras podem seguir no Twitter. Flavinho, um dos maiores turistas que frequenta qualquer país do mundo é o japonês. Esse cara, se ele vai pra Espanha, ele pode fazer uma carteirinha de sócio do Real Madrid. Não, mas não faz. Como não, gente? Como não? Liga futebol? Ele que tem uma pedra de futebol. Olha, o último Twitter aqui, que é uma porrada com delicadeza no seu Fábio Sormani, que pega demais no pé do Santos. O Mauro Santos, que esse é santista mesmo, que tem Santos no nome. Senhor não. Foi nome italiano aí. Benja! Avisa o Sormani que o Chorão já dizia, saudoso, somos poucos, mas somos loucos. Santos! Mas é verdade, eu concordo com ele. O Santos é um fenômeno. Já falei isso aqui várias vezes. Fenômeno não, fenômeno. Fenômeno. Você viu? Ele falou um fenônimo. Falou fenômeno? Falou, pega o vai. Que houve? Você não falou fenômeno. Não, você não falou. Você é burro. Você é um cara culto. Você não falou isso. Ele é o quê? Culto. É curto. A pior coisa que tem é burro metido intelectual. Quer falar difícil? O Santos é um fenômeno. Porque ele é um time que fica numa cidade pequena. Claro. Pequena. É o único time dos grandes do futebol brasileiro que não se situa numa capital. Ele se situa no litoral de São Paulo. Não tem mídia. E todo ano tá chegando. É um fenômeno mesmo. É um fenômeno. Você é o vice. Eu perguntei para um amigo meu, aquele meu amigo.
Falei, ô meu amigo, quanto que o Santos vai arrecadar nesse ano? Ele falou pra mim, nós estamos estimando aí uns 250 milhões de reais. O Flamengo vai arrecadar quase 700. Palmeiras também. O Palmeiras 650. Bom, mesmo assim, é o vice-líder do campeonato. Olha, vocês estão jantando o Flavinho, tá dando dó. Vamos pro WhatsApp, enquanto estiver rolando o WhatsApp, Pascoal, repara nos tiques do Flavinho. Vou olhar. Tem sim. Vamos lá pro WhatsApp. Agora ele vai se policiar. WhatsApp? Deixa esse cara aqui, falar, velho. O Sormani não tomou os sucrilhos dele direito lá, tava meio zoado. Ele gosta de comentar o momento. O momento agora é do Flamengo, entendeu? Então ele vai falar do Flamengo. Já falou do Cruzeiro, do Grêmio, do Palmeiras. Até o final do ano ele muda de novo. Se o Corinthians pintar aí campeão da Sul-Americana, que tá quase pra acontecer, ele vai falar que a torcida do Corinthians é maravilhosa, que é linda, que é sensacional. Ou ele já esqueceu que a gente invadiu o Japão? Chupa, Sormani, chupa. Muita groselha. Eu falo o quê? É tetra! É tetra! Gente, não, palma pra esse cara. Palma. WhatsApp lindo. Mas é isso mesmo, é o momento. Lindo, é o momento. Mas é óbvio, momento, é isso aí. Arruma um WhatsApp elogiando ele, que eu conheço ele é carente. Gente, pelo amor de Deus, só uma topeira vai ficar dando murro em ponta de faca. É óbvio que eu vou falar do Flamengo agora. É óbvio. O que eu estou dizendo? Que nesse momento o Flamengo tem o melhor time do Brasil. Às vezes eu tento dar uma opinião aqui mais forte, mais contundente, prevendo alguma coisa. Eu sou ruim de previsão. Eu sou ruim de previsão. Entendeu? Só falar isso. Eu já aquele jogo do Atlético de Madrid. Não, mas deixa eu falar um negócio. Claro, é óbvio. Vou falar do que agora? Vou ficar dizendo que o Vasco é o melhor, que o Fluminense é o melhor? Não tem como dizer isso. De novo. Óbvio. De novo, você foi bem agora de novo. Hoje você tá jantando, almoçando, tomando café do Flavinho. Eu tô quieto. Às vezes as pessoas reclamam, né? Pô, mas você tá falando do Flamengo demais, vocês falam do Corinthians demais. Gente, um programa de televisão depende de audiência. Nós não temos culpa. O Flamengo hoje, olha, quer queira você, quer não, é um direito, cada um tem o direito de achar. O Flamengo é o time do momento. O Flamengo hoje é o time do momento. É um time que contrata jogadores caríssimos, jogadores bons, é um time que está jogando muito, é um time que lota estádio, né? Vocês viram a capa do Olé de ontem, é o Flamengo. Vocês querem que eu faça o quê? O Flamengo mete medo. Gente, a gente vê, do mesmo jeito que um time... Mas a gente fala. Do mesmo jeito que um time vive... Do mesmo jeito que um time vive de vitórias, não é? Um programa, rapaz, pra ficar 6 anos no ar, vive de audiência também, velho. Não temos culpa, não. Mas arruma um WhatsApp elogiando o senhor, pelo amor de Deus, que vai dar problema. Eu conheço ele. Um tem tique, o outro é carente, o outro tá dormindo, o outro se calou. Vamos lá. Só você fala. Fala, galera do Fox Sport Rádio. Sou o Paulo Ricardo, sou de Itajubá, sul de Minas. Sormani falou tudo, não precisa falar mais nada. Mengão é o maior do mundo. Ô, mano, pô, cara, assim você quebra as pernas, gostamos de você, cara, mas falar umas bobeiras dessas, Corinthians maior, aonde? Flavinho, chupa, Flavinho! Grande abraço, galera! Peraí, o que ele contestou, ele pode falar a respeito, mas a torcida do Flamengo hoje está mais engajada, a torcida do Flamengo está comentando mais na internet, ok. Mas, repito, pega os últimos 10 anos a média de público do Campeonato Brasileiro. O Corinthians, ele esteve entre os top 3 aí nos 10 anos. Fato. A torcida do Corinthians é muito mais fanática do que qualquer uma no Brasil. Todo mundo no Brasil quer se sentir maior que os outros, gente. Eu acho uma ninguém tá dizendo aqui que a torcida do Flamengo, do Corinthians não é grande. Oxe, não, ninguém tá dizendo aqui que a torcida do Flamengo não é fiel. Do Corinthians não é fiel. Não. Aí a única coisa que eu estou dizendo aqui, e volto a afirmar, é que não dá para comparar a torcida do Flamengo com qualquer outro time. Bom, eu acho que dá. O que eu disse é que dá. Eu acho que óbvio dá também. Comparar em tamanho, gente, a do Flamengo é maior, a do Corinthians é um pouco menor. Gente, fala mais baixo, o Pascoal tá puxando rumo faz meia hora. Quando sai a pesquisa e diz que o Flamengo... Essa coisa de todo mundo querer se sentir... As pessoas no Brasil têm carência, Pascoal, quer se sentir maiores do que os outros. Tem uma mensagem pra você aqui, ó. Quer se sentir maiores. Peraí, tem uma mensagem pra você. Tem 35 milhões, 40 milhões de torcedores. O Carlitos Júnior. O Corinthians tem 30 milhões de torcedores. O Carlitos Júnior fala aqui, ó, eu duvido ler. Mas, Carlito, eu vou ler, mas você está errado, lindo. Porque nós... mas eu vou ler.
Esse papo de que a torcida do Flamengo é terceirizada é balela. Eu sou flamenguista, sócio torcedor e consumidor dos produtos do meu Flamengo. E sou daqui de São Luís, Maranhão. Isso é inveja da imprensa paulista bairrista. Que bobagem. Lindo. Lindo, Carlito Júnior, meu lindo. Não foi a imprensa paulista que falou isso. Eu estou lendo tweets. Eu falei. Você falou? Eu falei. Ah, então dê nomes. É uma balela. Sobra pra gente, mano. É balela que foi criada em São Paulo. Foi criado em São Paulo para dizer que o Flamengo não tem tanta torcida. As pessoas dizem assim, ó, o torcedor do Flamengo torce pro Ceará e pro Flamengo. Também, torce pro Sport e pro Flamengo. Não se inventou nada para dizer que a torcida do Flamengo não é tão grande assim. O que se estuda, e já se estudou, é para entender por que a torcida do Flamengo é tão grande no Brasil inteiro, né? E há explicações para isso. Por que a torcida do Flamengo é tão grande no Nordeste? É maior do que de qualquer time paulista. E é mesmo. É mesmo. Isso não é mentira. Mas há uma razão para isso. Tem uma história disso. Há uma razão para isso. É a história do rádio, a história da própria televisão, que o sinal da capital federal, o sinal que é de rádio, que era transmitido pela Rádio Nacional e depois pela televisão, pro resto do Brasil, quando não havia as retransmissoras locais, era o sinal do Rio de Janeiro. Sim. E isso fez com que o Flamengo se popularizasse demais. E tinha Raul Leandro Marinho Moser Júnior, não, isso é em 1980. Tita Nunes e Lito. Foi quando foi o boom da torcida do Flamengo. Não, mas tô falando dos anos 80, que foi o boom. Se a gente pudesse transportar a tecnologia que a gente tem hoje, né, de comunicação e tudo mais, para a década de 50 e 60, talvez os times mais populares do Brasil, por conta das vitórias e do bom futebol que jogavam, fossem Santos, Palmeiras, Botafogo e Portuguesa. Mas não existe. Entendeu? Não, eu sei, eu tô falando tá vagando. Mas isso não significa que a torcida é terceirizada. Não, isso não. Isso mostra que, de fato, o torcedor do Nordeste torce para o Flamengo. Porque os clubes do Nordeste do Norte também. Sempre foram... Sim. Do Norte e do Norte. Manaus é um absurdo. Porque o futebol do Nordeste e do Norte e do Centro-Oeste sempre foi muito fraco em termos nacionais. Olha, hoje que ele cresceu e está se profissionalizando, a gente vê hoje a torcida do Ceará muito grande, do Fortaleza muito grande, do Bahia muito grande. Olha, eu vou ler mais 4 tweets. Ele tá zendo com o chofé hoje. Ele levou 4 prêmios pode falar, é que ele não vai dar o braço a torcer jamais, porque eu conheço ele. Ele é orgulhoso. Mas eu irrito ele. Eu não te irrito. Claro que me irrita, você não precisa nem... Você assumiu? Irrita não. Me irrita o tempo inteiro. Isso é bom. Olha, o Samário... Mas falou fenômeno ou falou fenômeno? Calma, que tem, vamos pedir o VAR. Porque o culto do programa também é. O Samário Saraiva, nome legal. Ô, Benja! Tem assunto, vai. Para a tristeza dos antes, chupa Flavinho, os ingressos para Flamengo e Santos estão esgotados. Foram vendidos 61.120 bilhetes entre público geral e parceiros comerciais do Clube de Regatas do Flamengo. Flavinho, senta e chora, invejoso. E daí? Olha aqui, Priscila Albuquerque. Flavinho, a sua cara de inveja me comove. Engole o Flamengo. Olha aqui. Manda só um abraço pro pessoal da Central da Nação, Beija, que eles mandaram uma lista aí atualizada com relação aí ao montante total. Juntando todas as redes, o Flamengo está com 24.327 mil, contra o Corinthians que está com 22.473. O BBLR 2002, Flavinho, respeite, esporte é a maior torcida, respeite futebol nordestino. Até o Flavinho não está respeitando. Não, ao contrário. Acabei de falar que... Ó, o que está escrito aqui? Lê aqui. Mas ele entendeu o contrário. Até o Flavinho não está respeitando. Mas ele entendeu o contrário. Entendeu errado. O último aqui. As torcidas do Nordeste estão crescendo. Hoje a gente vê... Olha, o Regino Brandão fala, Flavinho, a torcida do Flamengo é tão grande que é perigoso você estar no Alasca, encontrar um esquimó e ele falar que torce para o Flamengo. Olha aqui, Célio Luiz. Flavinho, deixa de ser invejoso. Eu não tô falando nada. Olha aqui, só vem isso você aqui não agora. Tá falando nada, só você tá falando, cara. Olha lá, não, André, olha diminuindo a torcida do Flamengo. André da Nação. Flavinho, te incomoda o Flamengo, hein, lindo? Não, deve ter muita coisa que te incomoda. Vamos ver agora. Aí você precisa de um clube, ser torcedor, pra poder falar que você é melhor ou maior do que os outros. Para com isso. Assunto sério agora. O cara tá dizendo que eu me Não, sim, ok. Nos últimos 10 anos, o Corinthians ganhou o quê? Tudo.
Mundial, Libertadores, Paulista, Copa do Brasil. Quantos brasileiros? 3 brasileiros. 11, 15 e 17. O Flamengo ganhou o quê nesses últimos 10 anos? Nada. Um brasileiro e uma Copa do Brasil. Exatamente. E os cariocas. Média de público, segundo a Pluriconsultoria, que é muito boa, excelente. Segundo a Pluriconsultoria, nos últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos. Corinthians, 27.314 está em primeiro lugar. E segundo está o Flamengo com 23.636. Sem ganhar nada. Perdeu. Ué, pega a média de Gente, olha a diferença. Espera só um minuto. A diferença é de 10%. Pega a média de público. Pega a média de público da torcida do Corinthians nos 23 anos de fila. Sim, mas eu não estou diminuindo o Corinthians. A dos 23 anos de fila, quem era maior em São Paulo? O que eu quero dizer é o seguinte, que não é só o momento. O momento ajuda? Claro que ajuda. Mas se fosse só o momento, nos últimos 10 anos o Corinthians ganhou tudo. Essa diferença não podia ser tão pequena. Mas, Sormani, o ano passado, por exemplo, o Flamengo ele não ganhou título, mas ele foi o vice-campeão brasileiro. Olha o Maracanã aqui. Bom, é um estádio esse grande. assunto já deu. Gente, Pascoal faz meia hora que não fala porque ele não tem saco para esse assunto. Antes da gente mudar, um assunto realmente importante e relevante e que tem, agora sim, um assunto que pode mudar a cara desse programa. É? O VAR. Peraí. Vamos prestar atenção. Eu ouvi o seu Fábio Sormani falar, é um fenômeno. Eu ouvi. Falou isso? Vamos ver no VAR. Eu também ouvi. Então falei. Que o Chorão já dizia, saudoso, somos poucos, mas somos loucos. Santos, Santos, Santos. Mas é verdade, eu concordo com ele. O Santos é um fenômeno. Já falei isso aqui várias vezes. Fenômeno não, fenômeno. Fenômeno. Você viu? Ele falou um fenômeno. Falou fenômeno? Não. Falou, Pega o VAR. pega o VAR. Que houve? Você não falou fenômeno. Obrigado, senhor, obrigado. Esse o VAR funciona, hein? Ah, aqui o VAR funciona rapidinho, burro, chucro. Chucrão. Ô, Marcelo, traz um X alfafa pra ele aí. Pega lá um pouco de alfafa, um X alfafa pra ele. Pra mudar a história. Capricha na alfafa. Esse cara pra mudar a história do programa hoje? Mudou, porque caiu o mito. Porque toda vez ele fala nos grupos lá, porque o inteligente do programa sou eu, o Flavinho é uma farsa, que eu e o Mano andamos de 4. Aí, ó, quem fala fenômeno. O Flamengo gostou. O que foi que eu disse aqui outro dia também, que foi uma coisa ridícula? Foi pra você até. Eu quero chamar o Rafinha. Você que é no otorrino. O Rafinha dá grandes entrevistas. Aí, o Rafinha dá sempre boas entrevistas. É maravilhoso. É um E carrinhos também. Vamos ouvir o Rafinha falando. O Rafinha falou sobre um monte de coisa, vamos ver. Já conhecia o trabalho do bicho lá na Europa, né, que é um treinador que tem muito respeito, né, é muito conhecido pelo seu sistema, né, pela forma de trabalhar no futebol europeu. Então, um treinador que é muito vitorioso também em Portugal, né, teve as suas conquistas e não é à toa. Então, é legal a gente estar podendo, né, eu estar podendo aprender também muitas coisas com ele. Todos os dias tem uma coisa nova. E o mais legal é que o Mister tem uma coisa que no treinador europeu faz muito bem, que é poder te explicar o trabalho, né, ensinar você como faz. Porque às vezes dá um trabalho, às vezes o jogador não capeta, me faz ali, mas não entende bem o que é, por que tem que fazer aquilo ali. O Messi faz isso muito bem. É interessante, né, que venham, né, treinadores, né, estrangeiros aqui para o Brasil, como jogadores também vêm, mas eu acho que o Brasil também está bem servido de treinadores, né? Nós temos uma escola maravilhosa de treinadores, estão todos, né, parabéns, todos os treinadores aí fazem um trabalho maravilhoso nos seus clubes. A gente fica feliz de de ter esses treinadores estrangeiros no Brasil, como tem vários jogadores também. E, claro, se é para vir para acrescentar, por que não, né? A gente fica feliz. Tá os dois treinadores aí na ponta, mas eu acho que o Brasil tem muito treinador bom, muito treinador bom, treinador que já foram vitoriosos em outros tempos que eram até mais difíceis que hoje e merece todo o nosso respeito. Fico feliz de ter, né, de treinadores assim como o Jorge, como o treinador do Santos, o São Paulo, que são treinadores, né, estrangeiros e estão trazendo coisas para acrescentar para o nosso futebol. Isso aí é ótimo. Mas vale ressaltar que nós também temos uma escola de treinadores maravilhosos, treinadores com muita capacidade que tantos fizeram para o nosso futebol e continuam fazendo. A gente tem que ter o pezinho no chão. Essa euforia não pode entrar aqui de jeito nenhum. O futebol a gente sabe como é. Não importa como começa, o importante é como termina. Né? Então não adianta nada a gente estar fazendo um trabalho, ficar em primeiro agora no primeiro turno e chegar no fim do campeonato, as coisas não saírem do jeito que a gente quer. O importante no futebol é como termina.
O Pascoal, ele foi extremo. Você vê a experiência do jogador. Não pode entrar na euforia. E o que vale não é como começa, é como termina. Perfeito. Ou seja, hoje tudo é festa, é lindo e maravilhoso. Né? Apesar de só eu ser resultadista, o resto do mundo não é. Agora acaba o ano, dá um azar. O Flamengo não ganha Libertadores, não ganha Brasileiro, não ganha nada. É o que ele quis dizer. O Rafinha tá certo. Eu não acho que o time do Flamengo vai passar em branco esse ano. Não, mas eu não falei isso, mas o Rafinha falou. O que vale é como termina e não como começa. Nesse momento, como diz um amigo meu, no recorte dessa data, você tem que recortar a data. Na data de hoje, o Flamengo é o melhor time do Campeonato Brasileiro, é o time postulante a conquistar o Campeonato Brasileiro e é, por que não, postulante a ganhar a Libertadores da América. O Flamengo joga contra o Grêmio uma semifinal de Libertadores e tem do outro lado uma outra semifinal com 2 times argentinos, 2 gigantescos, né? Que já fizeram a final do ano passado, o River e o Boca estarão se enfrentando para pegar quem sair de Grêmio e Flamengo. Aí o Grêmio tem que se virar com o Flamengo tem que se virar com o Grêmio na Libertadores. No Campeonato Brasileiro, o Palmeiras já foi o time apontado, inclusive pelo rapaz aqui, como sendo na 5ª rodada. O Palmeiras pode entregar a taça, pode passar lá e pegar a taça. Sou eu. Não, eu não falo o nome de ninguém. Pelo rapaz ali, ele pode passar lá e pegar a taça, o Palmeiras já é campeão. Falei mesmo. Na 5ª rodada. Na 9ª rodada ele confirmou. Aí parou pro período. Ainda bem que eu errei. Aí parou, vai pra Copa América, muda tudo. O Flamengo acerta o time, o treinador é bom, como diz o Rafinha. Ele explica pro jogador o que vai fazer, ele explica como fazer, ele explica como o jogador tem que chegar em campo e realizar as partidas, fazer o jogo. E aí, tá dando resultado. E o que importa nesse momento para o torcedor do Flamengo, primeiro, é um time muito bom. O Flamengo tem um time muito bom. Muito bom. Concordo com o Sormani. Hoje no futebol brasileiro, e se você procurar até em outros países, você não tem um ataque como tem o Flamengo. Do meio campo para frente você não encontra um time com os jogadores que tem o Flamengo. Claro que não. Claro que não. No mundo? E em muitos lugares do mundo você não encontra. Ah, sim, na Albânia. Você pode encontrar, por exemplo, nos times de ponta da Europa, você vai encontrar semelhança. Você vai encontrar até melhor. Até a pausa para a Copa América, vocês falavam que não tinha time no Brasil que tinha o ataque do Palmeiras. Meu senhor, vocês são muito modinha. O treinador acertou a mão. É o recorte do momento, como diz o Benjamin. Aqui, ó, a realidade momentânea. A realidade momentânea é que Gabigol, ele justifica o nome de Gabigol ou não? Qual é o artilheiro hoje do Campeonato Brasileiro? Justifica, mas por exemplo, ele faz gol de pé esquerdo, de pé direito, de cabeça, de orelha, de tornozelo. O Bruno Henrique que eu me refiro é o do Palmeiras. Vocês pediram, Bruno Henrique na seleção brasileira. Hoje comentam que o Bruno Henrique é o segundo melhor volante. O Bruno Henrique depois da Copa América voltou bem? Ouvi que o Dudu merecia a chance da seleção brasileira. O Dudu hoje tá jogando bem? Não tá. Não, então isso é muito momentâneo, O Dudu continua sendo uma andorinha. Só uma andorinha no ataque do Palmeiras. Continua sendo. Em determinado momento vocês disseram aqui que o Palmeiras era o time referência no Brasil. Claro, Nossa, o Palmeiras joga muito. Aí o Palmeiras passa a não jogar mais nada, aí você já esquece tudo. O Palmeiras pode retomar. Eu penso como o Benjamin. Para mim, o Palmeiras é um time que pode fazer frente ao Flamengo. Não, hoje pelo não dá. Elenco que tem, pelos jogadores que tem, pelo treinador que contratou. O Mano Menezes é um ótimo treinador, na minha avaliação. Tem quem não goste, mas eu acho que o Mano Menezes é um ótimo treinador, capaz de se reciclar, de se remodelar junto com o time do Palmeiras. Então vamos ver hoje o jogo contra o Fluminense, tem um jogo contra o Cruzeiro no final de semana, para o Palmeiras se aproximar dos líderes do campeonato. Assim como o Santos, o Sormani acabou de falar, se o Santos não se cuidar vai tomar um sacode sem tamanho, eu acho que é taco a taco. E acho que o São Paulo vai jogar taco a taco com o Flamengo. E não vai botar 3 zagueiros. Eu acho que não. Mas ele usualmente faz isso. Usualmente ele bota 3 zagueiros para jogar em jogos mais complicados. Talvez bote nessa partida. Não sei como é que o time do Santos vai jogar, porque é sempre um ponto de interrogação. Eu sei que o Flamengo tem jeito, tem time arrumado, é bom. E o ataque do Flamengo... Me fala aí outro ataque desse aí que o Flamengo tem. Claro que os internautas, os astronautas, os magnautas, todos os altas, eles são capazes de apontar, claro que muitos outros times equivalentes, mas o Flamengo tem um ataque de cair o queixo, cara. Nossa, o Zé Invejinha do programa tá mordendo lá o lábio. Fala, Zé Invejinha. Eu não tenho nada pra falar. O Flamengo tem 41 gols no Brasileirão. Sim. 94 na temporada, é o time que mais gols fez no Brasil. É o time que mais gols fez no Brasil. O Gabriel Barbosa arrebentando, o Gabigol arrebentando. Os dois melhores jogadores do Brasil hoje estão no ataque do Flamengo, o Bruno Henrique e o Gabigol. Sim. O Bruno Henrique hoje é melhor que o Everton Cebolinha. Fato.
Fato. Eu também o Everton é um monstro, mas o Bruno Henrique, também acho isso. ele está cercado, inclusive, Sormani, por jogadores de mais qualidade. Então isso facilita o cara também aflorar o potencial que ele tem. Os dois melhores jogadores hoje do futebol brasileiro, pela ordem, Gabigol e Bruno Henrique, ou você pode achar Bruno Henrique e Gabigol, mas estão no ataque do Flamengo. Eu acho o Cebolinha mais habilidoso do que o Bruno Henrique. Mas o Bruno Henrique é mais efetivo. Exatamente. Né? Bom, ele é um jogador multifacetado. O Bruno Henrique é força e velocidade. Do jeito que o Flavinho gosta. Ele gosta de força e velocidade.